Então, assim, a respeito da licitação, é aquela dúvida que eu acho que só de conversar assim, né, com algumas pessoas, com alguns amigos, é o que eles sempre falam. Inclusive um amigo meu me falou, olha, se você falar em licitação com meu pai, é capaz dele te colocar para correr, porque tem esse medo, né, tem essa questão de medo. E como eu te falei que eu participei, nessa empresa que eu participava, o cara simplesmente ele via a licitação, ele ia lá e pegava, ele não se preparava. Eu falo assim, cara, mas dá para se preparar. Eu via muita coisa que, por exemplo, ele ia comprar um material e falava, por que a gente não senta aqui e vê quais os locais mais próximos que tem, porque era uma construtora. Então, obviamente, ali tinha, quando a gente foi mexer com reforma, por exemplo, tinha que comprar as tintas, os materiais. Eu pensava, cara, dá para a gente sentar aqui e se organizar para poder comprar esses materiais e já saber quais serão os gastos, né? Até eu acredito que dê pra gente saber qual vai ser o lucro final, se vai valer a pena ou não, como você fala muito no seu curso. E, tipo assim, uma das principais dúvidas minhas, que assim, acho que todo mundo, né? Todo mundo que está começando aí, quem é dono de empresa tem, é a respeito do pagamento, né? Qual que é o tempo máximo que o órgão leva para estar pagando o serviço ou o produto ali comprado? Perfeito, Aquila. Última pergunta. Quando a gente vai participar de uma licitação, né, ter o governo como nosso cliente, a gente tem que saber que é um pouquinho diferente, né, do que quando a gente faz a venda para um outro setor privado, que é ali no balcão, né? Você vai no mercado, compra a cenoura, leva a cenoura para casa, paga e leva. Como é que funciona, então, o pagamento pelo órgão público, tá? E aí eu vou te falar aqui alguns cuidados que você vai ter que... E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas. Quais os cuidados que a gente vai ter que tomar? Primeiro, em relação a prazo. Como é que funciona? A regra de órgão público é pagar sempre 30 dias depois do serviço ser executado, do produto ser entregue. Então, como é que funciona? Eu ganhei o contrato, né? Claro, se a gente está falando de uma compra, né, com a entrega total de uma vez só, você vai entregar o produto, vai aguardar aí o prazo máximo de 30 dias que eles vão fazer o pagamento até 30 dias. Agora, quando é um serviço, você que é engenheiro, e você vai pegar muitas licitações, talvez nessa parte de obra, serviço de engenharia, a gente tem, assim, como se fosse um cronograma. Então, por exemplo, a cada parcela que você executa, o edital ele já traz um cronograma de pagamento. Então, por exemplo, eu trabalhei aqui nessa primeira etapa, um mês, né? Então, você vai receber, por exemplo, mensalmente. O edital ele já vem com esse cronograma de pagamento, um cronograma de desembolso pelas tarefas executadas. Então, se, por exemplo, você não concordar com algo daquilo, a gente já faz a impugnação antes de entrar na licitação, mas em regra, se é um contrato que vai ter uma duração um pouquinho maior, né, principalmente quando é um serviço, quando é uma obra, pode ter uma duração aí um pouco maior mesmo, então você tem esse cronograma de desembolso, de forma que você vai executando parcelas e vai recebendo parcelas, por exemplo, mensal, executa e recebe, né? O que é importante a gente só entender aqui, ó. A questão do pagamento, né, quando a gente fala assim, até 30 dias, tem órgãos que pagam até antes dos 30 dias, né? Eu trabalho com órgãos que às vezes pagam ali em 5 dias, tá? Mas a legislação, ela traz esse prazo de até 30 dias para ele fazer o pagamento daquela parcela que você já adimpliu, né? Então, entra na licitação, ainda não compra nada, porque você não sabe se você vai ganhar. Mas você já tem que ter um planejamento. Então, se eu ganhar... Sim. Eu já tenho, já contatei, por exemplo, os meus fornecedores, onde eu vou adquirir lá as tintas que você vai usar na obra, vai adquirir os insumos que você vai utilizar. Então, você tem que ter um planejamento onde você já conte com alguns fornecedores. Então, quando você vai para a licitação, você ainda não comprou nada, né? Porque você não sabe se você vai ganhar. Ganhou a licitação, você vai ser convocado para formalizar o contrato, né? Mas você já sabe quais são os seus prazos de entrega e de execução, porque tudo isso vem nos anexos do edital. Então, o edital ele tem vários anexos onde você vai ter acesso aos prazos. Ganhei a licitação, assinou o contrato. Quando que eu vou começar? Então, o edital tem que trazer esses prazos para você. Em regra, quando você estiver fazendo, por exemplo, um serviço, a gente tem um prazo que chama prazo de mobilização, que, na verdade, você assina o contrato, e aí você receberia esse prazo para você ir atrás dos seus insumos, ir atrás dos empregados, que de repente você tem que deixar locados lá naquela obra, naquele serviço, né? E
E aí, a cada adimplemento, né, cada etapa que você passa desse serviço, dessa obra, 30 dias que seja, você emite uma nota fiscal, ele recebe essa nota fiscal, o fiscal dá o ateste dele lá, e aí ele começa a contar os 30 dias para ele fazer o pagamento, tá? Então, essa é a média, aquela que a gente usa de questão de prazo para receber, em regra, são esses 30 dias, tá? Tem despesas de valores menores, que tem órgãos que pagam em até 5 dias, tá? Mas, dependendo do vulto da licitação, o valor alto, em regra, são esses 30 dias, tá? Qual o cuidado que a gente tem que tomar? Quando a gente recebe a nota de empenho, né? Então, a nota de empenho, ela sempre vai existir. Nota de empenho ou outro nome. Tem órgão que não tem nota de empenho, mas tem a ordem de serviço, ordem de compra. Esse documento é o que vai atestar que aquele dinheiro foi reservado para pagar o contratado, para pagar a empresa que vai prestar o serviço ou executar a obra. Sim. Então, quando ele emite esse documento, né, nota fiscal, ordem de compra, ordem de serviço, são todos termos similares, né? Ele pode emitir também o contrato administrativo, ou se de repente, se você for participar de uma empresa, por exemplo, por uma compra, alguma coisa, às vezes não tem o contrato mesmo, mas tem a nota de empenho, que é um instrumento que substitui o contrato da mesma forma. Então, qual o cuidado que você vai ter que tomar? Essa nota de empenho ela tem que estar assinada, então tem o ordenador de despesas, a autoridade competente que assina essa nota, ela tem que estar assinada. Então, esse é o primeiro cuidado para o seu recebimento, Átila, quando você recebe essa nota de empenho, verificar se ela está assinada, porque às vezes o servidor público, né, quem está fazendo os trâmites lá, às vezes na pressa, ele pega e te manda uma nota de empenho. Quando eu já recebo uma nota de empenho que não tem assinatura, eu já entro em contato na hora, olha, meu amigo, tudo bem, tá? É o seguinte, eu recebi aqui a nota de empenho, você mandou aqui para o meu e-mail, só que está faltando assinatura, a gente não pode começar a trabalhar com uma nota de empenho sem assinatura, porque não vale nada, né? Esse documento não vale nada. Se amanhã tiver algum problema, você só me mandou um papel, né? Então, isso é o primeiro cuidado que você tem que tomar, porque se por um acaso tiver algum tipo de atraso de pagamento, e é isso que você vai falar para o seu pai e para os seus clientes que tiverem, né, essa objeção, como o seu pai levantou, a respeito da questão de pagamento, lá no módulo 8, quando você chegar no módulo 8 do curso, a gente tem um passo a passo para casos, né, que caso ocorra algum atraso de pagamento, então, você executou o serviço, entregou o produto, entregou a nota fiscal, passaram os 30 dias, não pagou, a gente já no 31º dia, a gente já entra lá com o modelo que eu deixei para você de notificação extrajudicial. Por quê? Aquela notificação, a gente primeiro entra internamente no órgão, porque aí eu levanto várias questões de direito público, não é só a questão da relação privada, tudo mais. E eu informo o órgão que se ele emitir uma nota de empenho é porque o dinheiro está reservado, porque ele tem aquele dinheiro reservado, e se por acaso não tiver agora, quem assinou aquela nota de empenho vai responder por isso, e que eu vou levar isso, se precisar, para um órgão de controle, para o Tribunal de Contas, e a gente vai seguindo lá nas 4 etapas de cobrança, tá? A primeira etapa resolve muitas vezes que é o seguinte, tá tudo certo para te pagar, só que, de repente, tem uma certidão lá federal que venceu o prazo e o servidor não pegou. Então, sempre ligar antes. Meu amigo, é o seguinte, olha, venceu ontem o meu pagamento. Você sabe me dizer se vai ser feito o pagamento? Né? Muitas vezes ele vai falar, olha, tá faltando uma certidão aqui fiscal. Então, me manda a certidão que eu já vou agilizar o pagamento para você, tá? Então, esse é o primeiro passo que a gente vai indo, assim, por camadas, tá? E, efetivamente, por que funciona? Porque a gente tem uma lei de responsabilidade fiscal, a gente tem lei até de probidade administrativa, tudo isso eu levanto nos modelos para que o órgão efetivamente pague, não deixe para depois, ele agilize o pagamento para a gente não precisar entrar com uma denúncia ou alguma coisa do tipo, né? Mas se precisar, você vai aprender a fazer isso, você tem os modelos para fazer isso, você está preparado para fazer isso. Então, é isso que você tem que levar para o seu cliente. Eu estou preparado, porque é meu interesse que você receba. Exatamente.